Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Cinemática, aceleração. Muito bem. Antes de prosseguirmos o estudo da cinemática, vamos lembrar duas coisinhas básicas. Primeiro, o que significa velocidade? Velocidade é um agente que descreve o movimento. Velocidade é vetor. Então, sendo vetor, ela precisa de quê? Módulo, direção e sentido. Exemplo, o vetor velocidade de módulo 20, então o valor numérico é 20, é como se cada espacinho desse aqui valesse 5, 5, 10, 15, 20. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. A setinha que indica que é uma grandeza vetorial vai ser sempre voltada para a direita, mesmo se eu tiver outra direção. Ok? Muito bem. E agora, o que é aceleração? Aceleração? Ora, aceleração é o agente que modifica a velocidade. Eu vou conseguir ter dois tipos de aceleração. Uma aceleração é centrípeta. A centrípeta é quando o móvel muda a direção de seu movimento. Nós vimos que a aceleração muda a velocidade. Mas como velocidade é vetor, pode mudar o módulo, pode mudar a direção e o sentido. Quando a aceleração muda a direção, é porque a aceleração que está atuando chama-se aceleração centrípeta, que nós vamos estudar mais tarde. Hoje nós vamos estudar a aceleração tangencial. Nós vamos ver um modelo de centrípeta só para a gente entender, mas o que vai valer é a tangencial, ou seja, a que muda o módulo, o valor numérico da velocidade. A aceleração é o que? Uma grandeza vetorial, não se esqueça disso. Pois bem, rapidinho a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a aceleração que muda a direção do movimento. Ou seja, se eu tenho uma estradinha curva aqui e o móvel vem com movimento uniforme, ou seja, sua velocidade não muda em módulo, para ele fazer a curva tem que mudar a direção, senão vai sair em linha reta. A velocidade sempre é tangente à trajetória. Então, esse móvel está mudando a velocidade, ó. Embora, se eu olhasse no velocímetro, eu iria perceber que o módulo da velocidade permanece o mesmo. Ou seja, esse móvel está fazendo a curva com a mesma velocidade, ó, sem alterar a velocidade. Mas a velocidade mudou, porque velocidade vetor mudou a direção do movimento. A aceleração centrípeta sempre é perpendicular à velocidade. E a aceleração centrípeta muda a direção da velocidade. Ok? Muito bom. Mas nós vamos estudar a aceleração tangencial. Ela que é responsável para mudarmos o valor do módulo da velocidade. Mais uma vez, antes de prosseguirmos, vamos associar as três acelerações. A aceleração em três movimentos distintos. Muito bem, eu tenho um móvel aqui, andando em linha reta. Inicialmente, esse móvel está aumentando a sua velocidade. Então, quando ele aumenta o módulo da velocidade, o valor numérico da velocidade, eu digo que é um movimento acelerado. Ou seja, aceleração e velocidade tem que estar no mesmo sentido. Para aumentar a velocidade, a aceleração precisa de ajudar. Então tem que estar no mesmo sentido. Podemos observar que no final dessa trajetória, o vetor velocidade, o módulo dela aumentou. Porém, não alterou a direção nem o sentido. Então, essa aceleração é chamada de aceleração tangencial. A aceleração tangencial é aquela que muda o valor numérico da velocidade, mas não altera a direção, nem o sentido. Bem, agora
o móvel percebeu que está se aproximando de uma curva. Então ele resolveu reduzir a velocidade. Então, até chegar na curva, ele começou a diminuir a velocidade para fazer a curva. Observe, o vetor velocidade está diminuindo. Neste caso, a aceleração tem que estar no sentido contrário. Esse é um movimento chamado de retardado, onde a aceleração tangencial e velocidade estão em sentidos contrários. Por isso que o módulo da velocidade diminui. A velocidade mostra para onde que o cara está indo. E tem uma força, um agente, tentando impedir esse movimento. Então ele vai reduzir a velocidade. Muito bem. Agora eu ignorei qualquer tipo de aceleração tangencial e vou fazer a curva. Ou seja, vou fazer uma curva com velocidade constante. Esse movimento pode ser chamado de circular se o cara ficar eternamente fazendo curva. Está num trevo e não sai dele. Uma rotatória, desculpe. Mas se for só uma pequena curva, o movimento é chamado de circular. E eu vou ter uma aceleração tangencial nula, porque a velocidade dele não alterou. Eu podia fazer a curva aumentando a velocidade, reduzindo a velocidade, mas eu optei por fazer a curva com a velocidade constante. Então não tem tangencial, mas eu tenho a centrípeta, porque a direção da velocidade foi variando. E a aceleração centrípeta sempre tem ela é perpendicular à velocidade. Ok, vamos imaginar um movimento agora, voltando à nossa antiga aceleração tangencial, que é a aceleração que muda o módulo da velocidade. Muito bem, eu peguei um motociclista de uma Ténéré, sensacional, Ténéré, observe. Demorou para desenhar essa Ténéré, mas prosseguindo. Eu observei o movimento da Ténéré. No tempo 4 segundos, o motociclista tinha velocidade de 16 metros por segundo. No tempo 8 segundos, ele tinha velocidade de 24 metros por segundo. Muito bem. Velocidade positiva, porque ele se movimenta no sentido crescente da trajetória. Aqui que está a velocidade. Não tinha necessidade de colocar a velocidade aqui, porque o tempo já mostra para onde que o cara está indo. A velocidade pode ser negativa, a aceleração pode ser negativa, o deslocamento pode ser negativo, mas o tempo nunca. Então, se eu tenho um reloginho, sempre eu vou movimentar no sentido crescente do reloginho. Então, velocidade é ΔV sobre ΔT. Então, vai ser em metros por segundo ao quadrado. Falei velocidade, mas estou falando de aceleração. Então, observe. Para resolver essa equação, eu vou olhar o tempo, não é? No maior tempo, no tempo 8, eu tinha velocidade de 24 metros por segundo. Então, 8 menos 4, maior tempo menos menor. Quem estava junto com esse maior tempo vai ser a velocidade que eu vou considerar. Então, junto com o 8, eu tinha velocidade de 24. Então, obtive essa aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, positiva. Observe, o sinal da velocidade é positivo e o sinal da aceleração também é positivo. Quando aceleração e velocidade possuem o mesmo sentido, o movimento é dito acelerado. Quando aceleração e velocidade possuem sentidos opostos, o movimento é retardado. Então, observe. Neste caso, eles possuem o mesmo sentido, o mesmo sinal. Então, a aceleração ajuda no movimento, ok? Muito bem. Se fizermos um gráfico, velocidade vezes tempo desse movimento, eu vou ter esse gráfico aqui. Sempre quando eu tenho gráfico, eu faço duas perguntas. O que representa a área do gráfico? Primeira. E o que representa a área? A segunda. O que representa a inclinação do gráfico? Muito bem. Então vamos lá. A área e a inclinação, cada um tem, em cada gráfico, tem o seu significado específico. Mas para entender o que eles significam, eu vou sempre comparar com essas duas fórmulas do movimento. Isso é,
Eu estou falando de cinemática. Quando eu estou estudando cinemática, para descobrir o que a área significa ou o que a inclinação significa, eu vou comparar o resultado obtido com isso aqui. Por exemplo, a área desse gráfico, área, base vezes altura. Então vou pegar a base e a altura, vai ser velocidade vezes tempo. Equivale ao que? A uma distância. De 4 a 8, a figura geométrica é um trapézio, observe. Então se eu calcular a área desse trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, eu vou encontrar a distância que o móvel percorreu de 4 a 8. Mais uma vez, base vezes altura, eu venho aqui na minha colinha. Ó. A base é tempo e a altura é velocidade. Velocidade vezes tempo, ó, é distância. Muito bem. E a inclinação? O que representa a inclinação desse gráfico? Inclinação, como que calcula? Delta y sobre delta x. Então vou vir aqui, ó. É delta v sobre delta t. A inclinação desse gráfico é delta v sobre delta t. Significa a aceleração. Então está aqui, mais uma vez. A aceleração está aqui. Como eu vou calcular? Vou marcar os dois pontos. Nesse caso, como é uma reta, a aceleração é constante. O movimento que tem aceleração constante é chamado uniformemente, acelerado ou retardado. Então ficou 8 menos 4, maior tempo menos menor. Quem está com maior tempo, aí achei a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, igual já tinha calculado anteriormente. Ok, se eu for fazer o gráfico de distância, de aceleração e tempo, vou ter esse gráfico aqui, a aceleração é constante. Então vou fazer a mesma pergunta, o que significa inclinação aqui? A inclinação desse gráfico não significa nada. Por que não? Por que não? Porque não tem jeito, na minha colinha, de eu dividir a aceleração por tempo. Eu só consigo multiplicar a aceleração. Então não significa nada. E a área do gráfico? Como calcula a área? A área é base vezes altura. Então, muito bem. Se eu pegar de 4 a 8, primeiro, o que significa a área? Base vezes altura é aceleração vezes o tempo. Aceleração vezes tempo é ΔV, não é V, é ΔV, é a variação da velocidade. Então deu quanto? 4 vezes 2, 8. De 4 a 8 segundos, a velocidade do móvel variou 8. De 4 a 8, a velocidade aumentou 8. Ok? Pirando, amigo.